Oi, estamos ao vivo e aí, como estão as coisas? A live de hoje está simplesmente incrível. Eu sempre falo isso, mas eu acredito que cada aula que a gente vem aqui, você aprende um pouco mais, né? E abre a sua mente aí, e às vezes é um pequeno, né? Um detalhe ali que está faltando para você começar as mudanças aí na tua vida, no teu relacionamento. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sabe? O que falta aí, tá? Para você começar a restaurar seu casamento. E eu sei a resposta, então fique aí até o final para você saber também. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que talvez você nunca tenha tentado, sabe? Você nunca tenha pensado por esse ângulo, que é o seguinte: quando você ensina, você aprende, tá? Então hoje nós vamos falar sobre ensino e eu vou trabalhar com você aqui, deixa eu ver quantos pontos. 6 pontos principais sobre isso, e isso aqui, olha, vai fazer uma diferença aí na sua vida, no seu relacionamento, tá? Então, lembrando o quê? Papel e caneta na mão, porque isso aqui é aula, não é entretenimento, isso aqui é aula, é para você aprender a ser uma pessoa melhor, para você ter uma vida mais tranquila, mais harmoniosa, tá? Então, papel e caneta na mão aí para anotar as coisas, o que você conseguir entender da aula, e também, se você não tá com papel e caneta, abre aí anotas no seu celular, mas escreve, tá bom? Escreve tudo, porque quando você tem anotado, você não vai esquecer. Se você não anotar, você já esquece daqui a pouco. Esse é um ponto que eu percebo, assim, que impede muitas pessoas de conquistarem, sabe? De restaurarem, de fazer as mudanças no casamento. Eu ouço muito isso. Então, eu sou uma observadora. Toda vez que a pessoa escreve alguma coisa, eu consigo observar o que tem realmente por trás, tá? E isso eu vejo que é uma coisa que impede. Eu nem preciso, na realidade, disso, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, né? E acontece com as minhas alunas muito mesmo, no começo, assim. E é o ponto que eu quero falar com você que pode estar acontecendo contigo, tá? Então nós vamos falar sobre ensino. Jade, mas o que isso tem a ver com o meu casamento, com o meu marido e, enfim. Isso tem tudo a ver, tá? Por quê? A maioria das mulheres, eu não sei você, mas a maioria das mulheres acha que não pode ensinar, tá? Que ela não pode ensinar nada ao parceiro. Do tipo assim, mas ele tem que saber, Jade. Ele não é mais uma criancinha, Jade, pelo amor de Deus, né? Já é um homem, o camarada. Precisa saber fazer isso, precisa ser romântico, precisa fazer as coisas que eu gosto, né? Precisa fazer um sexo legal. Ele tem que saber, Jade. Tem que saber. Não admito que ele não saiba. Sabe o que é isso aí, Jade? Isso aí a culpa é da mãe dele, sabia? É sim. E quando você pensa isso, quando você acredita nisso, nada acontece, tá bom? Porque você tá perdendo a oportunidade. Eu vou te explicar melhor. Quando você ensina, você aprende. Eu poderia chegar aqui e falar bem assim para vocês, para as alunas e todo mundo que eu já tive a oportunidade de ajudar de alguma forma. Poderia falar bem assim: como assim? Mas você é uma mulher já feita, entende? Você não é mais uma criancinha. Você tem que saber como agir no seu casamento. Você tem que saber isso e isso. Você tem que saber colocar limites. Como assim você não sabe? Sua mãe não te ensinou, não? Foi? Já pensou se eu pensasse assim? Quantos casamentos estariam acabados hoje? Só que eu não pensei assim. Então, eu tive que aprender também, certo? Só que eu comecei o quê? Me dispus a ensinar. E quando eu ensino vocês, eu aprendo cada dia mais também, sabe? Então, quando você te colocar isso na tua mente, que aquela pessoa que está ali do teu lado, aquele funcionário novo que entrou na tua empresa, né, o teu filho que está ali, essas pessoas podem aprender. E você pode ensinar. E quando você mudar essa chave, muita coisa vai mudar aí na sua vida, tá? Olha só, alguns pontos que eu preparei para você quando você decidir isso. Então, é uma desculpa que as pessoas dão, do tipo, mas como ele não sabe disso? Eu tenho que ensinar? É isso mesmo? Sim, qual o problema? O que seria da gente se os professores todos falassem, não vou mais ensinar ninguém? Nós não aprenderíamos, entende? A gente aprende sim com os erros da vida, etc., mas nós aprendemos muito com outras pessoas nos ensinando. E não há problema nenhum em você ensinar o seu parceiro a ser melhor, porque quando você ensinar, você vai aprender também. Vai acontecer uma mágica incrível. Você vai ver quantas coisas boas, né, você está perdendo de aprender para a tua própria vida. Então, quando eu decidi mostrar para o mundo,
né, para as mulheres. E eu nunca penso assim, tipo, vocês têm que saber. Não, sabe? Eu sei que eu também não sabia, eu aprendi, vocês também podem aprender. Então, assim, e toda vez que eu venho aqui ensinar, eu aprendo um pouco mais também. Então, é isso que eu quero que você entenda. Então, tira um pouco o foco do tipo, mas a mãe dele que deveria ter ensinado. Gente, por favor, eu sei que é uma coisa tão ultrapassada para mim, esse tipo de pensamento, que eu fico assim, sabe? Porque, imagina só, eram outras épocas, entendeu? Na época dos nossos pais, às vezes eles estavam procurando sobreviver. E eles fizeram tudo que estava ao alcance deles, do entendimento deles naquela época. Então não tem sentido a gente ficar dando essa desculpa para não fazer as coisas, entende? Tipo, eu não vou ensinar meu marido porque ele é um traste, porque ele aprendeu com o pai dele que é assim. Mas não sei o quê. Mas você não ensina seu filho? Qual a diferença? Por que você não pode também ensinar o seu marido a tratar melhor você como mulher, a te respeitar? Entende? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer aqui, tira o foco de que você não pode ensinar para o foco de que sim, você pode ensinar e não só isso. Vai ser ótimo para você quando você começar a ensinar, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte, sobre isso ainda. A solução para o que você busca está no problema. Já não entendi. A solução está no problema. Se você tem problema X com seu marido, problema Y com não sei quem, a solução está o quê? Ali. Porque quando você focar mais no tipo assim, o que eu posso fazer para resolver isso? Então, para cada problema, existe uma solução. Para cada problema, existe uma solução. Só que de nada adianta. Olha só para você entender melhor. Por exemplo, a pessoa que ela acha que ela não pode ensinar, ela está focando em quê? Só no problema. Mas para cada problema tem uma solução. E a solução para você fazer com que o seu parceiro comece a te tratar melhor em algumas coisas é você ensinar. Isso mesmo, você começar a ensinar. Eu não sei se o pessoal do YouTube aqui, meu celular tá começando a ficar meio rosa, sabe, a tela. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Mas vamos continuando, tá? Outra coisa sobre ensinar é o seguinte, quando você começa a ensinar, vai despertar um sentimento muito interessante em você que talvez você não tenha, e você precisa ter, tá? Para você ser uma pessoa melhor, para você ter paz no seu casamento, para você ser uma profissional de excelência, que é empatia. Então, quando você começa a ensinar, você começa a... Deixa eu só arrumar aqui, peraí. A ter empatia pela outra pessoa, porque você começa a se colocar no lugar dela, vocês compreendem? Do tipo assim, poxa, mas... E quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você vê de uma forma diferente. E você é muito mais empática em resolver aquilo. Então, quando você se dispõe a ensinar, você vai ter mais empatia, automaticamente. Então, quando eu venho aqui ensinar, quando eu venho aqui passar meu conhecimento, as minhas experiências, eu tenho empatia com vocês, automaticamente. É porque eu sei o que vocês estão passando, eu já passei por isso também. Então, e vocês se sentem bem, poxa, ele fala de coisas que a gente vive, que a gente passa. Então, eu tenho empatia, entende? E não chegar aqui e falar, poxa, mas vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, mas dizer, olha, isso foi o que eu fiz, que funcionou muito bem. Eu já estive aí desse lado, eu já passei por essas situações. Então, automaticamente, quando você decide ensinar, você vai ter empatia, tá bom? E sabe o que acontece quando você tem empatia com a outra pessoa? Com teu parceiro, por exemplo, em algumas coisas? Ele se abre, tá? Ele se abre para tudo que você quer mudar. Ele vai começando a se abrir, ele não vai ficar mais na defensiva, né? Do tipo que você só vê a coisa ruim, que você cobra que ele já deveria saber isso, que você não está disposta a ensinar. É como você mandar teu filho... Imagina só, tu manda teu filho para a escola porque ele não sabe português, entende? Ele tem dificuldade em português. E aí você fala assim, olha, professora, é o seguinte, meu filho tem mais dificuldade em aprender português, a falar corretamente e tal. E aí imagina a professora falar assim, como assim o seu filho não sabe falar português? Ele deveria saber, sim. Você já pensou qual seria o teu sentimento? Né? Porque você sabe que teu filho pode aprender. Se ela se dispor a ensinar, entende?
Então, com a gente não acontece muito, a gente observa muito quando as pessoas fazem, mas às vezes nós fazemos isso também, sabe? Quando você fala assim, como meu marido não sabe fazer sexo direito? Como meu marido tal coisa? Às vezes ninguém ensinou direito. Às vezes ele nunca teve oportunidade, nunca conversaram com ele sobre sexo, ou nunca ensinaram como ele pode ser mais romântico, mais atencioso, ele não teve esse exemplo. Mas você pode ensinar, você compreende? Então, quando você tem empatia de ajudar a outra pessoa, primeiro que automaticamente você aprende. Depois você abre a pessoa, tá? A mente dela, para que ela esteja mais querendo aprender de verdade com você, querendo mudanças, entende? Agora, quando uma pessoa vem, como você não sabe me tratar bem? Mas que saco! Você fecha a outra pessoa, tá? Como que você tal? Como que é possível um marido tal? Você fecha a outra pessoa. Automaticamente, nós somos assim. Imagina o seu marido falar, mas você é uma esposa tal, como que você não sabe isso, como você não sabe aquilo? Você se fecha. Então, quando você se dispõe a ensinar, olha, você mostra um outro caminho, a pessoa que você tem empatia por ela e ela se abre. E aí que você já começa as mudanças, entendeu? Esse é o segundo ponto, né, do que acontece quando você se dispõe a ensinar a outra pessoa. Oi, Cione, tudo bem, tá? Depois vai ficar disponível para vocês a live, ok? Mas assiste depois com papel e caneta na mão, porque tá muito incrível essa live, ok? Tudo bem, tá? Depois você assiste, mas não deixe de assistir. O terceiro ponto é o seguinte. E esse é o ponto que eu queria chegar com você, tá? Vai acontecer uma coisa muito, muito incrível. Quando você se dispõe a ensinar, o que você precisa fazer? Você vai o quê? Quando você leva o seu filho para a professora, ela já tem a matéria dela normal de português, mas o seu filho, ele tem uma dificuldade extra no português. Lembra do exemplo que eu falei? Digamos assim. E essa professora, ela falou, caramba, ele tem uma dificuldade extra. O que ela vai fazer? Ela vai procurar mais conhecimento, tá? Porque ela precisa aplicar com seu filho técnicas diferentes do que ela não tem aplicado. Então, esse é o ponto que eu queria chegar com você. Quando você se dispõe a ensinar, você se dispõe a aprender, e aí o que você tem que fazer logo? Você precisa ir atrás de conhecimento. E aí você fala, caramba, eu preciso ensinar, então eu preciso ir atrás de conhecimento, entendeu? Então você tirou seu foco agora, você percebe que coisa mais interessante? Você tirou seu foco do que seu marido é um traste, seu marido não aprende, seu marido é isso, seu marido é aquilo, a mãe dele tinha ensinado, eu preciso procurar conhecimento. Preciso procurar conhecimento, técnicas, estratégias, porque agora eu me dispus a ensinar ele. Eu sou a responsável. É o que aquela professora de português pensa, né? Os pais falaram, meu filho tal, entende? Então, quando as minhas alunas chegam, vai chegando cada vez mais alunas e mais alunas do mundo inteiro, o que eu penso? Eu preciso adquirir mais conhecimento, eu não paro. Eu preciso adquirir mais conhecimento sempre, porque eu sou a professora delas, vocês me entendem? Eu não penso que elas têm que ter nascido sabendo, eu penso que eu preciso procurar mais conhecimento para poder ajudá-las. O seu marido é o seu aluno. Você tem autoridade dentro da sua casa. Então esse é o ponto principal, sabe? Que às vezes falta, assim, que eu percebo claramente quando algumas mulheres vêm até mim. O foco está na cobrança. E quando você tira o foco disso, você automaticamente, caramba, eu sou a professora agora. Amanhã eu tenho que ensinar. E agora? Aí você vai procurar conhecimento. Então eu já quero dar os parabéns, porque algumas já estão nesse nível aqui, né? Porque vocês já estão aqui aprendendo, já estão procurando conhecimento para vocês passarem de uma forma diferente aí para o seu parceiro, né? Para os seus colaboradores, porque essas técnicas funcionam muito bem também com qualquer pessoa. Então, você percebeu que mágica? Você tirou o foco dali, né? De ser uma acusadora, uma reclamona, uma chorona, uma pessoa que fica só na posição de vítima, para uma pessoa que ensina. E isso é incrível, você vai ver. E quando você começa a procurar conhecimento, o que vai acontecer? Sua mente vai se abrir. Automaticamente sua mente vai se abrir.
E, sabe, eu gosto muito daquele filme da caverna, eu já falei algumas vezes aqui na live, porque ele ilustra muito bem o que acontece, sabe, quando a gente procura conhecimento, a nossa mente se abre. É como se você saísse da caverna da reclamona e visse um universo. Quando você sai, você vê um universo de possibilidades do que você pode fazer. Caramba! Agora eu sei como fazer. Agora estou aprendendo e eu posso ensinar o meu parceiro a ser melhor. Entende? Não adianta muito eu ficar dentro da caverna chorando com ele. Você é isso, você é aquilo, meu casamento é horrível, a gente não dá certo, sabe? Fica naquela coisa ali. E o que eu quero sempre quando eu venho aqui é que eu quero mostrar que eu tô aqui fora. E eu quero te mostrar esse universo. Você tá me entendendo? Eu quero te mostrar que tem esse universo de possibilidades. Eu quero te ensinar sobre ele. E quando você vem procurar conhecimento, você vê esse universo também. E aí você volta lá na caverna, entendeu? Eu sei que não é tão fácil você dizer para outra pessoa sobre tudo isso que você tá vendo, mas você começa a dizer, tem um universo. Você é o marido que pode aprender, eu te amo, juntos nós somos mais fortes, eu vou te ajudar. Olha, eu não quero que você fale assim comigo. E aí você vai mostrando outro caminho para a pessoa. E isso faz toda a diferença. É muito legal quando uma pessoa vem até mim, sabe? Eu tenho pessoas assim que eu guardo no meu coração. E eu fico até um pouco emotiva porque, assim, são pessoas que elas têm isso muito claro na vida delas. Então, quando vários empregos que eu já passei, teve uma vez que eu acho, meu primeiro trabalho eu tinha 13 anos de idade e depois a minha amiga conseguiu um outro trabalho para mim, aí eu já tinha 14, era uma empresa um pouco mais estruturada, um pouco mais séria, assim, e eu não sabia nem fazer um depósito bancário. Juro para você, eu não sabia fazer um depósito bancário, eu não sabia falar direito no telefone, então a minha patroa na época, ela falou assim, tudo bem, você pode aprender. Eu nunca me esqueci da postura dela naquele dia. Ela poderia muito bem agir como algumas esposas agem. Como você não sabe? Como não sabe fazer um depósito? Vocês percebem? Mas ela não agiu assim comigo. Ela falou assim, ela se dispôs o que? A ensinar. Ela falou, não, vamos lá agora na hora do almoço e eu já te ensino como você faz um depósito. Como você fala no telefone. Então, tudo que eu sei, alguém se dispôs a me ensinar de alguma forma. É claro que eu me dispus a aprender também, mas a gente faz a nossa parte, entende? Todas as mulheres que me seguem vão aprender? Não, porque elas não querem aprender, mas eu estou aqui para ensinar. Entende? Então, são pessoas como essas que me marcaram. E eu também, depois daquele dia, eu falei, poxa, eu também posso ensinar. Então, eu já tive vários funcionários ao longo da minha vida e eu sempre me dispus a ensinar, tá? E é isso que eu te falo. As pessoas estão aqui para aprender, elas podem aprender. O seu marido não é diferente, seu marido não é uma pessoa do outro planeta, não. Então essa é a mágica que eu queria te passar, o ponto principal dessa live, sabe? Olhe mais as pessoas como aprendizes, entende? E quando você olha dessa forma, você procura ter empatia, você procura como que eu posso ensinar, você procura conhecimento. Você sai da caverna. Aquela mulher, aquela minha patroa, de, sei lá, muitos anos atrás, eu nem sei como ela está hoje, mas ela teve uma postura diferente comigo, entende? De ensinar. E ela também já deve ter aprendido alguma vez, mas eu não sabia. E ela teve uma postura diferente, só que muitas mulheres têm a outra postura, e isso é muito complicado, sabe? Isso afunda mesmo o casamento, a mulher não aprende, não adquire conhecimento, né? E vai afastando cada vez mais o casal. Outro ponto que eu quero falar que vai acontecer, assim, que é automático, tá? É o seguinte, quando você se dispõe, o quê? Automático. Quando você se coloca nessa outra posição, de você ensinar, de você buscar o conhecimento de como você vai ensinar aquela pessoa, você ganha autoridade. Automático, sabe? É automático na mente da pessoa que você está ensinando, você ganha autoridade. Então, os professores têm a posição de autoridade. Se não tem, muitas escolas deveriam ter, né? É pouco valorizado no Brasil os professores, mas você ganha autoridade, porque você está ensinando algo, entende? Você não está cobrando, falando que a pessoa não sabe, que a pessoa é burra, que a pessoa deveria ter nascido sabendo. Você se coloca em uma posição de ensinar, de ajudar. E quando você faz isso, você ganha autoridade. Simples assim.
Entende? Você vê aquela pessoa como uma mentora para você. E o seu marido vai começar a ver você como uma esposa dos sonhos. Porque, poxa, né, todo mundo me fala mal de mim, todo mundo fala que eu não sei, todo mundo tal, mas a minha esposa tem um comportamento diferente. Né? A minha esposa, cara, acertei na Mega Sena. Literalmente. Ela sabe me ensinar, ela sabe corrigir, ela sabe. Entende? Quando eu faço certo, quando eu não faço certo. Então você vai ganhando autoridade com seu parceiro. E mais uma vez, tá? As mulheres que reclamam que, Jaylee, meu marido não me respeita, meu marido tal, é uma mulher que não tomou esse posto de ensinar, entendeu? De procurar conhecimento e automaticamente ela ganha autoridade. Gente, não tem como. É automático, tá? É automático. E você vai ver que... Vamos voltar na história do filho com a professora? O filho, o seu filho, o exemplo, aí já está chateado porque ele não sabe português, ele só está tirando nota baixa, e aí você foi lá e conversou com a professora, e a professora, ok, vou ajudar, vou ensinar, vou dar aulas extras para ele. E automaticamente, quando o filho começa a aprender, ele vê a professora como uma autoridade, como alguém que está ajudando numa dificuldade que ele tinha. Porque o seu marido, ele não é bobo, ele sabe que às vezes ele é grosseiro com você, às vezes ele sabe que não tá legal o casamento, às vezes ele acha muito ruim essas brigas que vocês têm. Todo dia sai já é uma briga, sabe? O dia inteiro dos dois fica ruim. Ele não gosta disso também. Só que ele não sabe o que fazer, entendeu? Aí ele chega pro amigo, cara, minha esposa tal, a gente tá brigando demais, não tá dando. Ele não sabe o que fazer. Mas a esposa que se dispõe a ensinar, ela já vai começando a resolver as coisas, vai mostrando os caminhos, vai falando assim não dá, assim não pode, é por aqui, é por aqui. E aí você vai ganhando autoridade. Quando eu vejo que o marido fica mais tempo com os amigos, mais tempo com não sei quem, mais tempo com a mãe, com o pai, eu sei que essas pessoas têm mais autoridade com ele do que a esposa. E é aí que tá a questão, entendeu? Então você pode mudar isso e quando você... Vamos recapitulando, né? Quando você ensina, você aprende. Quando você se dispõe a ensinar, além de aprender, você gera uma empatia automática em você, tá? Porque daí a outra pessoa vai se abrir contigo. O terceiro ponto e o mais importante dessa live. Quando você se dispõe a ensinar, você precisa adquirir conhecimento. E é aqui que você ganha espaço. Você vai saber como resolver as coisas. Depois, quando você se dispõe a ensinar automaticamente, você aprende, você procura conhecimento e você ganha autoridade. E agora a gente vai para o sexto ponto, que eu sei que você também tem buscado muito. Quando você ganha autoridade, você ganha automaticamente o quê? Respeito. Respeito. Sabe por que você ganha respeito? Porque você vai conseguir argumentos. Você vai conseguir argumentar melhor com o seu marido. Você não é mais aquela... Sabe por que você ataca? Eu vou te dizer por que você ataca. Porque você não tem argumento. Certo? Você não tem argumento. Você fica acuada. Entende? Você fica acuada e aí a única coisa automática que todo o cérebro faz é atacar porque quer se defender, entendeu? Só que quando uma esposa tem argumento, ela olha bem dentro da bola, dos olhos lá do marido e fala, ei, como é que é? Ela tem a voz branda e firme, porque ela adquiriu conhecimento. Ela tem argumentos. E contra o quê? Não tem argumento. A pessoa tá ali, você tá argumentando, você vai mostrando os fatos e tudo, e a pessoa vai falar o quê? Então, quando você ensina, você ganha autoridade. Quando você ganha autoridade, você ganha respeito. Porque você sabe argumentar. Você não é mais uma reclamaninha, sabe? Ah, mas é você que faz tal coisa. Isso aí, gente, todo mundo faz. Isso aí é um indício perfeito para a pessoa que não tem conhecimento, tá? Todo mundo age igual. Quando você começa a sair da caverna, começa a adquirir conhecimento, você tem argumentos. Você sabe como é que é. O seu cérebro está alimentado, sabe? Quando a pessoa fala uma coisa, você já sabe como lidar com aquilo. Quando a pessoa fala outra coisa, você sabe lidar com aquilo. Você não abaixa mais a cabeça. Você olha, entendeu? Direto para a pessoa. E aí você tem os argumentos certos para falar. Só que sem conhecimento, sem se dispor a ensinar, você nunca vai conseguir passar por esses processos, entendeu?
Meu marido só vive em site de relacionamento, não sei o que fazer. É o que eu tô te falando. Passa por todos e volta depois na live e assiste tudo que eu tô falando aqui e começa a aplicar. Tá? Porque daí você vai adquirir conhecimento sobre isso, vai ganhar autoridade e respeito do seu parceiro. Por que ele faz isso com você? Porque você não tem argumento, você não tá fazendo nada, na realidade, em relação a isso. Entende? Você tá agindo como uma pessoa que está dentro da caverna ainda. Então, a Mandinha, né? Volta depois e assiste a live completa, tá bom? E anota tudo mesmo, que eu te garanto que você não vai ter mais esse problema. De verdade. Depois dos argumentos, você ganha o quê? Segurança, né? Você tem firmeza para falar as coisas, você tem firmeza para fazer as mudanças, entende? Então, nada é surpresa mais para você. Quando as alunas entram no meu curso, é automático elas falarem que, Jaylee, mas é incrível que agora nada é surpresa para mim. O meu marido vem falar tal coisa, não é surpresa para mim. Eu sei o que fazer, entende? Então, tudo, você vai ganhando uma paz espiritual, uma paz, uma harmonia, porque você já sabe como resolver aquilo, entende? Então, é isso que eu falo para você. Eu ensino, o conhecimento é fantástico, mas você precisa mudar essa chave, entendeu? Para você conseguir todos esses processos, você precisa entender que a pessoa não nasceu sabendo. E quando você se dispor a ensinar, você vai ver que nem você não nasceu sabendo. Você também pode aprender as coisas. E isso é fantástico, sabe? Fantástico. Então é isso, deixa eu só ver aqui quanto tempo. Eu sei que você pode estar pensando. Eu sei. Jaylee, mas você só fala pra gente, né? Você não fala nada que o marido tem que fazer. Sempre as mulheres, sempre as mulheres. Olha, é o seguinte, a responsabilidade do seu marido é sua, tá? A responsabilidade do meu marido é minha. Ou você que é homem que está aqui, a sua esposa é sua responsabilidade. O meu papel com você aqui é ensinar, né? As coisas que eu já aprendi, técnicas para você melhorar. Mas eu nem sei quem é seu parceiro. Eu sei quem é o meu, entendeu? Você tem responsabilidade aí na sua casa com seu parceiro. Não é a mãe dele, tá? Não é o pai. Depois que ele se casa, a responsabilidade é sua, entendeu? E o seu parceiro com você também. Então não dá para ele ficar reclamando de você para outras pessoas. Ele tem que tomar responsabilidade contigo. Então, assim, se você pensa isso, você não entendeu nada do que eu falei aqui. Do tipo, mas a Jaylee só fica falando que a gente que tem tal coisa. Olha, eu tô te dando uma oportunidade de você ser uma mulher forte, uma mulher segura, uma mulher que resolve, uma mulher que cresce, independente se o seu marido vai te acompanhar ou não. Depois de tudo isso, você vai ser uma pessoa muito melhor, entende? Pro caminho que você quiser tomar. Então eu não tô nem aí, não sei lá quem que é seu marido, você que tem que saber quem é seu marido, como resolver as coisas com ele. E eu faço essa parte, entendeu? Eu faço até aqui. Daqui pra cá e na sua casa, quem tem autoridade é você, não sou eu. Eu tenho autoridade na minha casa. Então tira esse pensamento, esse foco aí, que isso não te leva a lugar nenhum, entendeu? Então assim, o meu papel é que daqui a um tempo, você seja uma pessoa muito melhor. Bom, alguma pergunta sobre o que eu falei? Quem está começando agora a live, volta depois para assistir essa live, porque vai fazer uma grande diferença para você. De verdade. Maria Lino, tenho aprendido muito com você. Que bom, Maria. Fico muito feliz e parabéns por você estar adquirindo conhecimento. A todos vocês que estão aqui, eu sei que é um processo mesmo, a mudança, sabe? E as coisas vão se abrindo assim. E às vezes até dói um pouco, né? Essa questão de mudar, de você aprender, de você... Mas é possível, sabe? Todos os dias, assim, às vezes, alguns processos que eu tenho que aprender na empresa, coisas que eu nunca tinha visto antes. E quando você vai aprender, é cansativo às vezes, né? Mas depois tudo se torna muito mais fácil, entende? Conforme você vai fazendo. Elise Lopes, como fazer meu marido me dar a senha do celular dele? Sabe, Elise, essa é uma pergunta que eu recebo tanto. Mas não é só isso, Elise. Não é só isso, dar a senha do celular. Por que será que ele não dá a senha do celular, né? São tantas coisas por trás, sabe? Eles, assim, tipo, tem gente que fala, meu marido não quer usar aliança, meu marido não me dá a senha do celular, mas os seus problemas não é esse. Você tá focada, ele não me dá a senha do celular, mas e aí se ele te der? Tudo tá resolvido?
Então não é, entendeu? Isso aí é a ponta do iceberg, entende? É o casamento pedindo socorro para você através da senha do celular. Porque se o seu marido tem escondido as coisas de você, se ele não tem confiança em você, tem muita coisa para melhorar nesse casamento. Muita coisa. Essa é uma das coisas, sabe? É uma das coisas. Então, pode ser que ele não confie em você, pode ser que você reclame demais sobre tudo, toda hora quer ficar olhando o celular da outra pessoa, pode ser que vocês estejam enfraquecidos sexualmente, pode ser que você seja reclamando demais, pode ser que ele não confie, pode ser que ele esteja escondendo algo. Então, todas essas coisas não se resume só, tipo, não, eu tenho uma técnica para o seu marido te dar senha, só que eu não posso fazer isso. Porque não é só isso. Entendeu? Não é só isso. Tem muito mais coisa para resolver. Então, o que eu indico para você... Quem que foi que perguntou aqui? Elise. Eu indico para você levar seriamente, sabe, Elise? Assim, se você tem se incomodado com isso, eu te entendo. Eu te entendo. É muito chato você olhar o seu marido, não ter diálogo com você e ficar lá escondendo tudo de você. Às vezes ele não tem nada lá, às vezes ele não está escondendo nada, mas ele não confia em você, na realidade, ao ponto, não há confiança no seu casamento, não há parceria. Então, o que eu indico pra você, não é que tipo, não, vou te dar uma técnica, quando ele estiver dormindo, você coloca o dedo dele, que nem a gente vê alguns vídeos na internet, só que eu sei que isso não funciona. Daqui a pouco ele vai estar escondendo outra coisa de você, entendeu? Então, tem que cortar na raiz as coisas. Então, assim, olha, foca mesmo, sabe? Vem estudar as lives, vem estudar os vídeos e você vai começar a ver claramente aonde estão as coisas aí que você precisa resolver no seu casamento. E quando você resolver esses outros pontos, você vai ver que isso aí vai ser fácil, entendeu? A própria pessoa se sente mais à vontade de mostrar e tudo mais. Porque casamento tem que ter confiança, tem que ter parceria. Se não tem isso, tem que melhorar algumas coisas, entendeu? Tem que resolver algumas questões. Não é só a senha do celular. Você acha que é só a senha do celular, mas não é. Tem muitas outras coisas. É igual a mulher que chega pra mim e fala, meu marido não usa aliança. Você acha que uma pessoa que não quer usar aliança, ela se sente casada? Ela se sente feliz? Ela se sente que quer fazer as coisas no casamento? Ela se sente... Não, ela quer passar por solteira. Entende? Então aí que tem que ter muita coisa para resolver, entendeu? Não é só eu achar uma técnica para o marido colocar aliança de novo. Pode ser que ele tire quando sai de casa, entendeu? Então o mais importante é ter parceria, ter confiança, e isso é uma estrutura que você precisa começar a fazer no seu casamento. Não é só isso. Entende? Não é só isso. Então, é o que eu digo, tá? Para você, Elise. Então pega firme mesmo, não pelo teu marido, mas por ti. Entende? É o que eu sempre falo, não pelo teu parceiro, mas por você, porque não é legal para nenhuma esposa esse tipo de situação, do tipo assim, ela se casa, ela se dispõe a dividir a vida com outra pessoa, mas ela não tem parceria, ela não tem essa questão da confiança, ela não tem nada disso. Então, por ti, entendeu? Para você resolver a tua questão aí, a tua vida. Porque não dá para ficar num relacionamento assim. Você precisa começar a resolver. Não é só a senha do celular. Você acha que é. Mas tem muito mais coisas para serem resolvidas aí. Entendeu? Eu não tenho essa questão com meu marido. Tipo assim, eu aprendi a colocar limites, mas são muitas coisas a serem resolvidas, sabe? Porque você acha assim, é só chegar e ficar cobrando meu marido. Mas será que ele não tem nada para cobrar em relação a você? Será que ele tem confiança em você também? Então são várias coisas a serem analisadas, sabe? Eu não sei o que acontece na sua casa. Por isso que é legal você vir estudar, porque você vai começar, a Jerry falou isso, sobre o ensino, eu estou aplicando isso no meu relacionamento? Não. Né? Como que está a questão do diálogo? Como está isso? Como está aquilo? Como eu ajo também como esposa em relação a essa questão de não ter segredos e tal? E aí você vai começar a ver que tem brechas aí que você precisa... A água está entrando, não é pelo celular, pela senha do celular, é por outro lugar. Então, a senha do celular é o pedido de socorro do casamento, entendeu? É a coisa que você percebeu, que te incomodou, mas tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Um cara ou uma mulher que não quer mais usar aliança é o pedido de socorro do casamento, mas não é o problema foco, entendeu? É outras coisas. O casamento já vem esfriando de muito tempo. Tá bom, Elise? Então não dá pra mim vir aqui e falar, não, Elise, é só colocar o dedo dele lá. É só você comprar é só você colocar um aplicativo secreto.
Não seria legal da minha parte fazer isso, porque eu sei que isso não vai resolver, só vai deixar você mais neurótica. Então você tem que aprender a resolver as coisas. Então volta nessa live e assiste aí de novo tudo que eu falei, porque a gente está falando justamente sobre isso, né? O que o seu marido, Elise, não tem? Não tem ninguém ensinando ele sobre respeito no casamento. Não tem ninguém dizendo para ele que ele deve respeitar você, que é você que deveria estar fazendo isso. Tipo assim, eu não vou aceitar isso. Entendeu? E você vai resolvendo as outras coisas do casamento até você ter argumentos para você impor os limites e o respeito, entende? Porque se ele tem feito isso, é porque você permite. Entendeu? Então, o meu marido tem senha no celular dele e eu tenho senha no meu, mas eu sei qual é a senha dele. Se eu quiser pegar o celular dele para ver alguma coisa, eu pego, eu nem peço. Então, a gente tem essa liberdade, mas muitas coisas eu precisei resolver no meu casamento, muitas coisas, tá bom? Não é só a senha do celular, tem muito mais coisas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Já está encerrando o nosso tempo aqui. E assiste novamente, anotando tudo, porque quanto mais você assiste, mais você aprende. E pensa bem no que eu disse hoje para vocês sobre essa questão de ensinar, de você se dispor a ensinar, que vai fazer uma grande diferença aí na vida de vocês, tá bom? Então é isso, um grande abraço aí. Mãos à obra, você pode mais, sabe? Sai da área de conforto, vamos para cima, vamos fazer diferença, né? Vamos colocar ordem nessa casa, ordem nesse casamento, né? Porque não importa se você está fazendo as mudanças de pouquinho mais fácil, esteja em movimento, tá bom? Porque é muito bom. Casar é maravilhoso, gente. Ter um casamento é maravilhoso, mas você precisa deixar tudo bem organizado, porque senão não funciona, tá? Então é isso, um beijo e até a próxima live. Tchau!